Sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Isso a gente não usa um neurônio para pensar. Eu falo, se você vê alguém ressuscitou do morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Hoje o vídeo é pesado e vai incomodar muita gente. Você vai ver o relato de uma mulher que afirma ter perdido tudo dentro de um sistema religioso que prometia milagres, prosperidade e transformação de vida. Nesse corte, Jason Ferrer entrevista Nete Pantoja, uma ex-obreira que passou décadas dentro da Igreja Universal e conta como a chamada Fogueira Santa teria destruído sua vida financeira e emocional. Como alguém entrega tudo acreditando que está agradando a Deus? Existe manipulação religiosa. Até onde vai o poder da fé quando misturado com dinheiro? É isso que você vai ver agora. Fica até o final porque depois do vídeo vamos explicar de forma didática o que está por trás desse tipo de situação. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Além da Fé com Jason Ferrer. Olá, Brasil! Olá, seja muitíssimamente bem-vindo. Sabe que é uma honra muito grande poder receber você aqui. Muito obrigado. Eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada por ter aqui a sua presença. Por isso, muito obrigado a você que vem de todas as partes do Brasil e do mundo. A você que está aí no norte, nordeste, sul, sudeste, centro, oeste do nosso Brasil. Eu queria muito e quero muito, desejo muito que você seja extremamente bem-vindo, que você receba o meu fortíssimo abraço. E para você que está fora do Brasil, eu também gostaria muito mesmo que você recebesse o meu cordial e fortíssimo abraço. Hoje, dia 5 de agosto, às 19h15, o Além da Fé está entrando no ar para todo o Brasil, para todo mundo, e eu sou o Jason Ferrer, apresentador deste canal maravilhoso, que eu sei que você gosta, você do outro lado. Então, por aí. Então, neste sentido, hoje estaremos entrevistando Brasil, hoje vai ser uma live poderosíssima. Eu tenho certeza que você do outro lado vai simplesmente amar o nosso conteúdo de hoje, e eu espero de todo o meu coração, de verdade, que essa mensagem de hoje, ela impacte o seu coração, ela chegue na sua mente, que ela possa entrar pelos seus ouvidos, possa chegar na sua mente e possa gerar conscientização e, acima de tudo, maturidade. Hoje estaremos entrevistando apenas uma pessoa das milhares de vítimas desse sistema de exploração da religião cristã. Precisamente, estaremos hoje com um testemunho de um ex-membro da Igreja Universal do Reino de Deus, no caso a IURD, que é uma instituição neopentecostal, Brasil, com foco em curas sobrenaturais, com foco em milagres divinos e prosperidade econômica, porque oferece muito, atrai muito. As pessoas são muito atraídas porque elas querem estar com Deus. Assim como milhões de pessoas, hoje, a nossa entrevistada de hoje, a que dará um grandiosíssimo testemunho de alguém conhecer os bastidores, a Nete Pantoja. Ela foi uma das obreiras ativas, muito ativas e militantes da IURD. Uma pessoa uma pessoa que foi completamente entregue à causa desse suposto reino de Deus, até o dia em que se viu completamente perdida em dívidas, arruinada financeiramente. Ela estava esgotada emocionalmente, confusa mentalmente falando e sem o menor escape econômico, Brasil. Ela participou, ela vai entrar agora com você. Você vai ver ao vivo, em cores e sem cortes. A Nete Pantoja, a Fogueira Santa que ela participou, a Fogueira Santa de Israel, promovida pela Igreja Universal, tirou absolutamente tudo dessa família, a ponto de lhe deixar literalmente quebrada aí na lama. E hoje estaremos com ela aqui ao vivo e em cores. Olha ela aí, Brasil. Seja muito bem-vinda, Nete. Muito boa noite. Boa noite, Jason. Uma honra poder trazer um pouquinho da amarga experiência de 2 longas décadas que eu estive ali no antro. Verdade, né? Nete, me diz uma coisa, eu vejo que hoje você está mais liberta, mais conscientizada, mais
madura depois que você saiu da IURDS, saiu da Igreja Universal. Mas eu queria saber, conta pra gente, como é que você conseguiu entrar na Igreja Universal? O que te atraiu para que você pudesse chegar lá? O marketing, a publicidade, a venda? Como que a Igreja Universal atrai as pessoas para o seu celeiro? Então, Jason, assim como qualquer outro comércio, né, o marketing, essa divulgação, essa captação de clientes, que eles chamam de fiéis, é grande, como nós vemos. O período que eu estive ali era... tá me ouvindo? Através da televisão, eu venho de um lar evangélico, a minha vida toda praticamente foi dentro de lar evangélico, e casei, e meu marido era espírita. Aí imagina, né? Entre o espiritismo e a Universal, eu vindo de uma outra igreja, da Igreja Batista, eu optei em seguir o meu marido e fui para a Universal, porque da forma como é aplicado, da forma como é ensinado Deus, 1000 vezes a Universal do que o espiritismo, que é tido como algo diabólico. E essa é a grande arma dos religiosos, né? Te aterrorizar com esse castigo eterno, com uma vida difícil aqui na Terra e no porvir, pior ainda, que lá vai ser... Aqui nós somos limitados, né? Aí, em torno de 70, 80 anos, mas no porvir é eterno. Então eu segui com o meu marido para a Universal, e foi assim que eu cheguei lá. E assim, como que a igreja, por exemplo, ela consegue... Porque a igreja tem muito marketing, né? A igreja tem uma assessoria de marketing muito profundo. E como que ela consegue hoje chegar e atrair pessoas, seja por televisão, rádio, jornal, né? Toda essa estrutura de marketing que a igreja tem? Foi mais ou menos como que você chegou à igreja, qual o instrumento que a igreja se utilizou para que você chegasse até ela? Como que você a conheceu, assim, no sentido desses efeitos de marketing? O marketing é apelativo. Todos nós temos problemas. Bom, infinitamente, né? Nós temos em várias áreas os vários segmentos. Financeiro, emocional, familiar, doenças recorrentes e inerentes da vida humana. Nós nascemos, nós adquirimos logo os anticorpos ao mamar. Mas a Universal ela trabalha muito, muito bem essa questão. Você é ignorante, é leigo, vem essa cultura religiosa, porque você é doutrinado a partir do nascimento. Você nasce, você é batizado, você é doutrinado nas escolinhas da igreja ou no catecismo, dependendo de qual denominação você seja, e isso vai te alienando e você fica sem opção. E o que nós queremos disso? Nós queremos vida feliz, a gente quer viver bem, e casal novo, queria o quê? Queria ser próspero, queria estar bem espiritualmente, esse era o nosso objetivo. E ali estivemos, e depois que estando ali, eles fazem, além da captação de marketing, eles fazem assim uma triagem a olhos nus. Eles observam bem que tipo de clientela eles estão adquirindo e fazem uma separação. Te abordam, você primeiramente é convidado a fazer uma corrente de libertação, né? Começa por aí, você precisa romper com o mal do passado, com a maldição hereditária que é muito usado, e vai fazendo essas correntes. Depois que você termina essas correntes, 8, 10, dependendo lá dos males que te assombram, você é convidado a participar do grupo de evangelismo, porque agora você está liberto. Uma vez liberto, o que você tem que fazer? Você tem que dar frutos, e frutos que permaneçam. Então você é convidado para participar do grupo de evangelismo. Depois do grupo de evangelismo, você é sondado, aí eles verificam o carro que tu chega, a roupa que tu está vestindo, esse comportamento social é muito bem observado. Aí chega a chefe dos obreiros, chega a esposa do pastor, que tem um papel fundamental, embora seja uma figura oculta,
no marketing, mas ela é a grande arquiteta dentro da igreja, ela é a grande manipuladora, ela que consegue em todas as mulheres que participam ali do... Então quer dizer que o pastor trabalha mais essa questão do culto, da organização, da liturgia, e a mulher está nos bastidores, inclusive trabalhando as mulheres dos pastores, dos membros dos obreiros. Exato, captando. Jason, porque dentro de uma instituição, seja ela qual for, quem faz o serviço acessório são as mulheres. Seja onde for, né? Isso é natural da sociedade humana. Essa mulher que faz, nos ensinam que com muito jeito e no momento certo nós conseguimos tudo que nós queremos. Não estão erradas. E eu fui convidada a ser obreira. E com a minha formação em educação, eu sempre gostei de primar pelo que eu fazia, pelo que eu faço até hoje. Eu fui convidada e não era obreira de salão, como chamam, né? Aquela que fica ali nas reuniões, coloca a mão na cabeça das crianças. Me destinaram para EBI, Escola Bíblica Infantil. E ali eu fiquei à frente como coordenadora durante 11 anos. 11 anos, 8 meses e alguns dias. E nisso você fica... Primeiro te honram, fazem enfeite, uma purpurina, você vai ser honrada, você é a mulher segundo o coração de Deus, mulher virtuosa, usa-se muito esse adjetivo, esse título, né, mulher virtuosa, a mulher de provérbios, a mulher sábia, a Esther, né? Vão massageando o teu ego, o teu id, e você vai... Todo ser humano, às vezes eu sou criticada, você foi lesada porque você foi ambiciosa. Quem não é? Quem não quer? E uma coisa interessante, Nete, é que algumas pessoas dizem assim, eu até recebi comentários aqui, uma pessoa que chegou para mim e falou, mas é bom porque são ambiciosos, essas pessoas são muito ambiciosas porque elas chegam lá e querem o milagre, elas querem a providência de Deus. Mas eu pergunto para você, qual pessoa, em sã consciência, acreditando profundamente na liderança desses pastores, desses mentores profissionais dentro da religião, quem não quer agradar a Deus? Eu queria saber quem está dentro da igreja e não quer agradar a Deus, e quem está dentro da igreja não vai ouvir a voz do pastor. Não é verdade, Nete? Não é uma questão de ambição, é uma questão de querer agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Verdade. O que eu digo, o que eu rebato, que não é questão de ambição, é questão de obediência. Foi ensinado assim. Uma das minhas formações é pedagogia. O lúdico, quando se é infantil, você vai ensinando a essa criança. O A, a criança aprende como A, mas se eu ensinar que um O é um B, ela vai aprender que é o B. E eu fui ensinada dessa forma. Dentro da Universal eu aprendi, eu já trazia outros costumes, dízimos, oferta especial, primícia, isso é aplicado em todas as igrejas, né? Oferta para missões, oferta para missão local, estadual, regional, mundial, isso é muito praticado. A Universal ela só faz de forma mais aguerrida. Agora ela tem várias pessoas que a imitam também, né? Esse sacrifício extra, muitas igrejas imitam. Então eu obedeci, simplesmente obedeci. E durante 2 décadas eu estive ali, fiz 35 fogueiras santas, Jason. Além da fogueira santa, 35 fogueiras santas. 35, e dentre elas, 2, assim, que tiraram mesmo o fruto, o esforço de toda uma vida. Nós vamos chegar na fogueira santa, mas o que me impressiona é assim, por exemplo, a Bíblia, ela diz que não, que é errado você olhar para a direita e você olhar para a esquerda. Você tem que olhar unicamente para Deus, cegamente, exclusivamente para o próprio Deus. E na Igreja Universal, eles pegam esse texto bíblico para dizer que você não tem condição de olhar nem para um lado nem para o outro, você tem que olhar para o líder.
né? O que o líder está fazendo, o que o líder está te pedindo. Aí o que acontece? Então, diante disso daí, eu queria saber assim, você foi colocada para você fazer alguns deveres, algumas obrigações. Quais são as obrigações? Por exemplo, na televisão, a gente vê a Igreja Universal de um jeito, mas como é que é nos bastidores? Quais são os deveres? Quais são as obrigações? Eu estou falando obrigação mesmo, que todos os obreiros devem ter na Igreja Universal, Net. Antes disso, né, antes de você responder, eu só queria ler um superchat rapidinho aqui. A Débora Fernandes mandou R$5, e aí ela falou o seguinte, ela falou, tenho uma prima que está na Universal há mais de 20 anos, ela entrega tudo para a igreja, e pior, não vê que está sendo roubada, no caso lesada, né? Pois não, Net? Eu vou resumir essas duas palavras, obrigações e deveres, por imposição. Tudo na Universal é imposto. Você participou do curso de formação de obreiros, acabou a tua vida. Tu não tem mais autonomia. A autonomia de vontade não existe dentro da Igreja Universal. O que existe são as ordens. Eles determinam como você deve andar, como tu deve te comportar, laços familiares são cortados, eles orientam que a tua família é a igreja, a tua família são os obreiros, tanto é que eles falam família universal, gravam durante muito tempo aquilo, eu sou universal, né? Eles personalizam isso, e isso é como se fosse algo divino, você é universal, e de fato tu passas a viver, você não tem mais vida particular, não tem mais vida privada. É pecado você faltar às reuniões, obreiros de fato, obreiros de guerra, de fé, como eles usam muito, não falta reunião. E quando acaba a reunião, Jason, você tem que ficar para uma outra reunião. O pastor vai falar um monte de bobagens, as mesmas besteiras. Tá vendo, pessoal? O diabo, não sei, aquelas mesmas bobagens, mas você fica ali. Depois da reunião de 2 horas, 2h30, aí você fica. Aí passa mais 40 minutos, 1 hora ouvindo o pastor falar as mesmas asneiras que ele falou. Aí depois você vai limpar o salão, vai limpar a EBI, vai limpar os banheiros. Aí depois tem que verificar, deixar tudo pronto para o dia seguinte, para a reunião seguinte, verificar se tem material, for Santa Ceia, tem que providenciar o pão, tem que providenciar tudo. Nada sai dos cofres da igreja, só sai dos bolsos dos obreiros. Da pilha, do microfone. Então quer dizer que vocês limpam a igreja, vocês passam tempo extra dentro da igreja, limpando, confeccionando, produzindo, e vocês não recebem nada financeiramente para isso? Colando envelope, fazendo campanhas... Tudo é obreiro, e é assim, e o pastor chega, ainda é assim, arrogante, se não tiver tudo pronto, diz assim, é uma relação tóxica, trazendo para um linguajar atual, a relação de obreiro com o pastor da Igreja Universal é uma relação tóxica, é uma relação abusiva, uma relação de constrangimento diário. Quem já foi da Universal sabe como as pessoas são... Só um minutinho que deu um probleminha aqui. Como as pessoas... Pode falar. Enquanto isso, quero ler aqui o superchat do amigo Além da Religião, tá? Essa é a minha maninha patoja, né? É uma maravilha das galáxias. Ele colocou aqui. Eu quero muito agradecer ao Cláudio também, que está nos ouvindo. O Cláudio que nos proporcionou esse conhecimento aqui com a NET, né? Quem foi que falou? O Cláudio, né? Cláudio. O superchat, quem foi que falou? O superchat Além da Religião, nosso amigo é Alexandre de Moraes. Alexandre é parte responsável por eu estar fora do sistema. Que bom. Grande Alexandre. Quero agradecer aqui aos superchats. Antes disso, para você que está chegando aqui agora, quero colocar para vocês aqui uma síntese, tá? Eu estou aqui com a Nete Pantoja, ela que é uma ex-membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela perdeu absolutamente tudo, Brasil. Ela ficou perdida em dívidas, arruinada financeiramente. Ela ficou esgotada emocionalmente, confusa mentalmente, né?
e perdeu tudo, todos os escapes que ela tinha, tudo dentro da Fogueira Santa, durante vários e vários anos dentro da Igreja Universal. Então, para você que chega, muito obrigado pela sua presença, eu espero muito que você goste do nosso canal, tá? E se você puder, nos ajuda, pessoal, com o seu superchat também, muito importante, tá? Pois não, Nete? Então, Jason, é tudo imposição. Então, tudo é feito, campanha social. Aí eles falam assim, olha, grupo tal, né, grupo da EBI, que era o que eu participava, está responsável por arrecadar 200 quilos de feijão. Grupo dos obreiros jovens, está responsável por arrecadar tantos quilos de arroz, tudo. E Deus defenda aquele grupo que não consiga alcançar aquela meta. É ridicularizado na reunião, é exposto. É assim, é relação tóxica. Caramba, cara, eu fico imaginando. Além das obrigações, né? Além das obrigações rotineiras, dízimo, oferta, contribuição para o ônibus, aquele monte de ônibus, tudo obreiro que paga. A igreja não paga um centavo. E assim, e além disso, você também teve uma vida de tia, né? Você foi uma das pessoas, porque parece que a igreja, pessoal, na Igreja Universal, principalmente nessas sedes, você chega no local que tem um berçário. Porque o Edir Macedo parece que ele não gosta de crianças atrapalhando a reunião dos pais, daqueles que têm o dinheiro. Então eles pegam as crianças e mandam para um local infantil, berçário, ou manda para... Como é que funciona, Nete? Conta pra gente como é que funciona essa estratégia, porque é uma estratégia. O Edir Macedo, ele não gosta de dividir atenções, né? Ele é egoísta, narcisista e outrosistas. Então, quando o pai chega, ele cadastra a criança e a tia é a responsável. Aí tem as meninas que ajudam e tem um berçário, mas tem uma faixa etária. E tem as crianças de 3 a 4, 5, 6 anos, até 10 ficam na IBI. O restante já, no período que eu estive lá, eram os adolescentes. Hoje, acho que é FTU o nome, se eu não estou enganada. E ficam, é dividido por faixa etária. E o ensinamento é de acordo com aquela faixa etária, aquele linguajar pedagógico, mas assim, sempre persuasivo, onde o sacrifício é o grande destaque. O sacrifício é o centro dessa educação. E tem aquela questão do tudo e o nada. Então, quer dizer, você chega na igreja, você tem aquela... Vamos dizer assim, a igreja, ela coloca você contra a sua própria fé, contra Deus, ou você dá para Deus, ou você não dá, ou desce, ou sobe, ou é, ou não é sim ou não. Aí eu pergunto para você, por exemplo, você já falou sobre a questão de você ser essa tia lá na IBI, ser uma responsável, mas essas obrigações, elas são obrigações quando você quer, no prazo quando der para você, ou elas têm tudo uma regra, você que está lá tem que cumprir essa regra, essas obrigações semanais, ofertas, por exemplo, você tem que dar também, é obrigatório você dar esse auxílio na casa de Deus. Como é que funciona isso, Nete? Você é obrigada a fazer isso? É imposto, tudo é imposto. A imposição tem que tirar a oferta para as crianças. Criança não tem, né? Criança tem moeda. Então a esposa, ela fala assim, olha, tem que melhorar essa oferta, tem que ensinar as crianças é uma voz mansa, sutilmente. Olha, dona Nete, a senhora tem que passar fé para as meninas, que as crianças têm que trazer, em vez do paizinho comprar um carro, uma boneca, não, pai, eu quero o dinheiro porque eu quero ofertar na casa de Deus, eu quero ofertar na escolinha. Já há uma manipulação prévia. Então, essa oferta, ela é diária, toda reunião tem que ter oferta. É anotado um relatório que é entregue para a esposa e lá ela dá o segmento. Internamente, eles conferem as ofertas e vão para a sede fazer a entrega, mas essa oferta é diária. Aí tem um jornalzinho que eles distribuem também. Aí as tias são orientadas a vender para as crianças. Quando eu estava lá, era R$2 o jornal. Eu pagava mensalmente R$560. Por quê? Criança não tem dinheiro. E o jornal tinha que ser pago. Aí eu pagava. Pagava jornal. Essas obrigações, lanche, né, material didático,
material pedagógico, material de limpeza, tudo era arcado por mim. Algumas vezes eu recebia ajuda, mas a maioria das vezes era eu que fazia. Eu que arcava. Ficou mudo. A igreja recebe os donativos, por exemplo, ela vai fazer um trabalho de sociabilidade, ela vai fazer um trabalho comunitário, pegar arroz, feijão, cuscuz, aquela coisa toda, tudo isso que os membros deram. Então quer dizer que esse dinheiro não sai da Igreja Universal, ela sai dos próprios membros, no caso, aqueles mantimentos sai diretamente das próprias pessoas que doam. A igreja não doa nada, a igreja não tira nada dela para o outro. Não. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, Não, toda essa arrecadação alimentar é oferecida pelos membros, pelos obreiros. Tudo tem meta, na Universal tudo tem meta. Inclusive os pastores, na Fogueira Santa, que a gente vai falar mais tarde, né? Tudo tem meta. Tudo agora, é com meta. A Benedita, ela trouxe aqui uma coisa, ela trouxe até uma afirmação, mas eu gostaria de saber de você o seguinte, no seu ponto de vista, será que eles fazem trabalho escravo? Quer dizer, as pessoas se comprometem, têm tempo, disposição, tem que ter disponibilidade, tem que ter pontualidade em muitas das coisas, não tira o seu tempo, né, para fazer outras atividades a não ser a igreja, certo? Tem um compromisso, isso já gera, na verdade, como se fosse uma lei trabalhista. Aí eu pergunto, será que eles estão fazendo trabalho escravo na Igreja Universal? Eles chamam de voluntariado. A pessoa assina um termo de voluntariado, tá? Mas até a lei de voluntariado, ela tem algumas especificações no Código Civil. E a relação de emprego, ela tem uns pré-requisitos, onde a habitualidade, a subordinação, né, ela caracteriza vínculo empregatício. E isso tem muito, há uma escala. Você está escalado esse mês durante as reuniões da manhã, da tarde, da noite, você obedece uma escala, então isso é vínculo empregatício. E eu deixo aqui, Edis, eu vou aproveitar, para quem foi obreiro e tem como provar que teve essa relação, que teve essa subordinação. O que é a subordinação? Obedecer a ordem hierárquica. Quem é o pastor? Ele é hierárquico, o teu líder hierárquico dentro da igreja. Os obreiros são subordinados a ele. Então, se você tem esse serviço, você presta esse serviço que eles chamam de voluntário, mas não é voluntário. Voluntário é espontaneidade. E lá não há isso. Lá é obrigação, lá é imposição. E procure seus direitos trabalhistas. Registre. Se você está lá dentro e está querendo sair, registre, para que você gere provas junto aos tribunais do trabalho. E uma coisa interessante, Nete, é que parece que muitos pastores, obreiros, pessoas que passaram muito tempo perdendo a sua vida, porque entraram muito jovem na igreja, não estudaram, não fizeram nada da vida. Quer dizer, você do outro lado, presta bem atenção, imagina, o camarada entra com 18 anos, bem dizer, já é para assumir algum posto dentro da igreja, auxiliar, alguma coisa. Começa trabalhando lá. Não tem tempo, muitas vezes, para estudar. Essa pessoa recebe uma responsabilidade como pastor ou pastor auxiliar, daqui a pouco recebe um posto um pouco maior, né? Recebe aquela migalha da igreja, não pode, inclusive parece que até é proibido ter filho, para os filhos não terem uma herança, né? E essa pessoa perde toda a sua vida à disposição desse tal reino de Deus. E quando essa pessoa sai, a igreja, pelo menos, eu acho, Nete, que a igreja dá uma bolada pra você quando você sai com 30, 40 anos de idade, 50 anos de idade, porque parece que a Igreja Universal, ela tem duas coisas, né? Ela não coloca gente velha na frente e não coloca negro também. Eu já percebi isso, né? Tanto velho para apresentar com negros. Como é que é essa relação? O único velho lá é só o líder, né? Jason, é como nós falamos há pouco, essas crianças vão crescendo dentro dessa linha de ensinamento. Toda criança almeja ser obreiro, toda criança almeja ser pastor. Né? Eu digo isso porque os meus filhos foram criados ali dentro e eles queriam ser pastor, porque é honroso, é o ápice
digamos, da tua vida religiosa é chegar nesses cargos. E aos 14 anos, eles já consagram, ao menos na época que eu estava lá, eles consagram essas crianças, esses adolescentes, a auxiliares, e eles começam a fazer parte desses grupos. Na época que eu estava, tinha o grupo das meninas e o dos meninos, e eles são ensinados, as meninas por mulheres e os meninos por homens, que tomam conta, geralmente só obreiros que tomam conta desses grupos, e ali eles são instigados a serem obreiros. Aí o menino chega aos 18 anos na capacidade, né, civil, aos 18 ele já pode decidir. Se ele quiser ser pastor, ele vai fazer uma série de exames, é como se fossem exames admissionais. E esses exames são preparatórios para uma cirurgia de vasectomia. Só pode ser pastor se for vasectomizado. Eles têm que abrir mão de uma construção familiar, de gerar filhos, porque se ele não aceitar, ele é tido como rebelde. Antes era ficha, não acredito que hoje sejam pastas. Bom, pessoal, agora que assistimos esse corte, vamos entender o que está por trás de tudo isso. O que vimos aqui não é apenas um caso isolado. Esse tipo de situação envolve mecanismos psicológicos, sociais e religiosos que são estudados há muito tempo, como influência da autoridade, pressão emocional, promessa de recompensa divina e exploração da vulnerabilidade humana. Muitas instituições religiosas utilizam o medo, a esperança e o sentimento de pertencimento para gerar obediência e compromisso cada vez maior. A pessoa começa com pequenas participações e, aos poucos, passa a investir tempo, dinheiro e identidade naquele sistema, acreditando que está agradando a Deus. Por isso, o pensamento crítico é fundamental. Questionar, investigar e buscar evidências protege o indivíduo contra qualquer forma de manipulação, seja religiosa ou não. A fé não deve substituir a razão, e nenhuma instituição deveria exigir submissão cega em troca de promessas espirituais. Se você quer entender mais sobre como esses mecanismos funcionam, continua acompanhando o canal. Para compreender esse sistema, é necessário começar pelo seu fundamento psicológico, a exploração da vulnerabilidade humana. Todo indivíduo convive com medos profundos, medo da doença, da pobreza, da morte, do fracasso e da incerteza sobre o futuro. Instituições religiosas estruturadas identificam essas angústias e as transformam em instrumentos de persuasão. O discurso segue uma lógica previsível. O sofrimento ocorre por falta de fé, por influência espiritual negativa ou como prova divina. A solução oferecida raramente envolve investigação racional ou autonomia pessoal, mas sim obediência e submissão. Esse mecanismo está relacionado ao condicionamento comportamental baseado na autoridade. O líder religioso passa a ocupar posição incontestável, interpretando a realidade e determinando o comportamento dos fiéis. Quando essa autoridade é apresentada como representante direto do divino, o questionamento deixa de existir. O indivíduo suspende seu julgamento crítico e passa a aceitar interpretações sem exigir evidências. A consequência desse processo é a substituição da análise racional por narrativas religiosas. Quando algo negativo acontece, atribui-se à falta de fé do indivíduo. Quando algo positivo ocorre, interpreta-se como milagre. Dessa forma, o sistema se torna internamente irrefutável. Outro elemento essencial observado é o compromisso progressivo. O envolvimento raramente começa com exigências extremas. Primeiro vem pequenos passos, visitas, participação em reuniões, contribuições simbólicas. Gradualmente surgem vínculos emocionais, pressão social e sensação de pertencimento. Com o tempo, surgem sacrifícios maiores. Quando a pessoa percebe, já investiu anos de vida, recursos financeiros e identidade pessoal naquele ambiente. Sair passa a significar admitir que foi enganada, algo extremamente difícil do ponto de vista psicológico. Esse fenômeno é conhecido como dissonância cognitiva. Quanto maior o investimento emocional e material, maior a resistência em abandonar a crença, mesmo diante de evidências contrárias. O cérebro cria mecanismos para proteger a decisão tomada, evitando o desconforto de reconhecer o erro.
Outro aspecto central é a teologia do sacrifício financeiro. A lógica é direta: quanto maior a entrega material, maior a demonstração de fé e maior a recompensa prometida. Nesse contexto, perdas financeiras são reinterpretadas como virtudes espirituais. A contribuição deixa de ser vista como custo e passa a ser percebida como investimento sobrenatural. Essa dinâmica representa uma inversão moral poderosa. A exploração é apresentada como obediência, a submissão como virtude e o sofrimento como prova espiritual. A crítica, por sua vez, é frequentemente tratada como perseguição ou falta de fé. Sistemas que operam dessa forma tornam-se resistentes a qualquer questionamento, afastando-se do campo da verdade e aproximando-se do campo ideológico. Outro ponto relevante é o isolamento social promovido dentro desse tipo de estrutura. O relato indica incentivo ao afastamento de vínculos externos e a substituição das relações pessoais pela comunidade religiosa. Isso gera dependência emocional e reduz a influência de perspectivas externas. O indivíduo passa a viver dentro de uma bolha ideológica, onde valores, comportamentos e decisões são moldados pela instituição. Estudos sobre grupos de autocontrole demonstram que esse processo redefine completamente a identidade do indivíduo. Sua rede social, seus objetivos e sua visão de mundo passam a girar em torno da organização. Quanto maior o isolamento, maior a dificuldade de questionamento. O uso do medo também exerce papel central nesse contexto. Medo do castigo divino, medo do inferno, medo da condenação eterna e medo de perder a salvação são utilizados como mecanismos de controle comportamental. O medo é uma das emoções mais poderosas na regulação do comportamento humano. Quando alguém acredita que sua existência eterna depende da obediência a uma autoridade religiosa, o nível de submissão tende a aumentar drasticamente. Nesse cenário, a fé deixa de ser escolha livre e passa a operar como coerção psicológica. A estrutura hierárquica rígida reforça esse modelo. Existe autoridade central, obediência obrigatória e punição social para quem questiona. Isso reproduz padrões clássicos de poder institucional, nos quais o indivíduo perde autonomia e passa a agir conforme diretrizes impostas sob justificativa espiritual. A religião, nesse formato, deixa de ser busca por significado e passa a funcionar como estrutura de controle. Então, olha, também é fundamental compreender o papel da esperança. Pessoas em situação de sofrimento, elas buscam soluções para problemas reais, né? Quando uma instituição promete cura, prosperidade ou transformação imediata, ela se torna extremamente atraente. A promessa de milagre funciona como uma resposta emocional rápida, substituindo soluções baseadas em evidência. A esperança baseada em evidência pode ser construtiva, mas quando é fundamentada em promessas impossíveis de verificar, pode se tornar instrumento de exploração. O funcionamento desse sistema ocorre porque ele atende necessidades humanas profundas: desejo de pertencimento, busca por segurança, necessidade de sentido, alívio do sofrimento. Instituições religiosas frequentemente oferecem respostas simples para questões complexas, eliminando dúvidas e fornecendo certezas absolutas. O problema é que eficácia psicológica, não equivale à veracidade. Do ponto de vista do ateísmo militante, o caso evidencia um princípio essencial. A fé não é necessariamente uma virtude quando dispensa evidência e impede questionamento. A crença sem verificação abre espaço para qualquer narrativa e legitima qualquer autoridade. Por isso, o ceticismo é fundamental. Questionar não destrói a verdade, fortalece-a. Ideias verdadeiras resistem ao exame crítico. Ideias frágeis precisam ser protegidas dele. Outro fator importante é a educação científica e o desenvolvimento do pensamento racional. Pessoas treinadas para analisar evidências, identificar falácias e questionar argumentos baseados apenas em autoridade tornam-se menos vulneráveis à manipulação ideológica.
Também é necessário considerar fatores culturais. Em sociedades profundamente religiosas, questionar instituições pode gerar rejeição social, o que dificulta denúncias e perpetua abusos. Relatos como o apresentado tornam-se importantes justamente por romperem esse silêncio. É essencial fazer uma distinção clara. Criticar instituições não significa atacar indivíduos. Muitas pessoas religiosas são vítimas de sistemas que exploram suas fragilidades. O problema não é o fiel, mas a estrutura que utiliza sua vulnerabilidade. A análise racional conduz a uma conclusão direta quando uma organização exige submissão total, controla comportamento, explora financeiramente, desencoraja questionamentos e se apresenta como intermediária exclusiva da verdade. Estamos diante de uma estrutura de poder, não de uma busca espiritual. Por isso, o pensamento ateísta militante defende a separação entre fé e verdade. Verdade requer evidência, verificação e investigação independente. Não depende de autoridade. O caso analisado demonstra como crenças podem ser usadas como instrumentos de controle quando não são submetidas ao escrutínio racional. A questão central permanece: se uma crença exige a suspensão do pensamento crítico, ela merece confiança? A liberdade intelectual começa quando o medo é superado, e o medo diminui quando o conhecimento avança. Questionar, investigar e buscar evidências são passos fundamentais para preservar a autonomia individual. O convite final é simples: examine, questione, analise e nunca entregue sua capacidade de pensar a qualquer instituição ou autoridade. A autonomia intelectual é condição essencial para a verdadeira liberdade.